Pessoal, tudo bem? Hoje chegamos à tão aguardada aula sobre prescrição, tratamento e sobre interações medicamentosas com derivados do cannabis. Prazer, meu nome é Dr. Júlio Ide e vamos conversar um pouco sobre o assunto. Eu acredito que a melhor forma para como aprendermos a prescrever e a tratar patologias com medicamentos derivados do cannabis, eu acredito que a melhor forma seríamos recordar, na verdade, o que é o sistema endocannabinoide. E o sistema endocannabinoide nada mais é que um sistema de regulação do nosso organismo. Ele está presente em todo o corpo humano e tem como função principal manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio interno entre diversos processos fisiológicos. Seus principais componentes são os receptores canabinoides, o CB1, que é encontrado principalmente no sistema nervoso central, ou seja, em regiões como córtex, hipocampo e cerebelo, e ele está envolvido em funções como analgesia, sensação de euforia, controle do apetite e coordenação motora. Já o CB2 está presente, sobretudo, em células do sistema imunológico, como no baço e no sistema gastrointestinal, tendo papel central na modulação da inflamação, dor periférica e resposta imune. Para ativar esses receptores, o corpo produz nossos endocannabinoides, que são moléculas semelhantes aos fitocannabinoides, como o THC e o CBD, já produzidas pelo próprio organismo. Os principais são a anandamida e o 2-AG, que são liberados sob demanda, atuando de forma rápida e local, sendo rapidamente degradados após exercerem sua função. E essa degradação é feita por enzimas específicas, como a enzima FA, que quebra a anandamida, e a MAGIL, responsável pela degradação do 2-AG. Então, pessoal, resumindo, esse sistema funciona como um verdadeiro maestro, coordenando o equilíbrio de processo como dor, humor, apetite, memória, sono, imunidade e é a base de como todos os tratamentos da cannabis medicinal atuam no organismo. Pessoal, quando falamos sobre os efeitos adversos dos fitocannabinoides, é fundamental a gente diferenciar o CBD do THC, pois eles têm perfil de segurança bem distintos, tá? O CBD ele costuma ser muito bem tolerado pelos pacientes, tá? Os adversos mais comuns são sonolência, fadiga, principalmente no início do tratamento ou em doses mais altas, tá? Também pode ocorrer boca seca e uma alteração leve no apetite. É importante lembrar que o CBD pode interagir com outros medicamentos, principalmente daqueles metabolizados pela família de enzimas CYP450, como anticoagulantes, anticonvulsivantes e ansiolíticos. Por isso, é fundamental revisar a medicação do paciente antes de iniciar a prescrição, tá? Em doses muito altas, podem aparecer sintomas como diarreia ou a queda leve da pressão, mas no geral, o CBD tem um excelente perfil de segurança. Inclusive, pode ser utilizado em crianças, idosos e pacientes com múltiplas comorbidades tranquilamente, tá? Já agora falando do THC, a gente tem que ser um pouco mais cauteloso com a administração dele. Ele tem efeito psicoativo, podendo causar euforia, mas também ansiedade, paranoia e alterações cognitivas, como prejuízo na memória e na atenção. Outros efeitos comuns são boca seca, olhos vermelhos, além de taquicardia ou queda da pressão ao se levantar. Em casos de doses muito altas ou pacientes sensíveis, o THC pode desencadear episódios de psicose transitória ou um quadro chamado síndrome de hiperêmese canabinoide, caracterizada por náuseas e vômitos persistentes. Populações vulneráveis, como adolescentes, gestantes e indivíduos com histórico de doenças psiquiátricas, têm maior risco de complicações, sendo necessário avaliar com ainda mais cuidado. É por isso que administrar THC para esses pacientes é sempre interessante, para todos os pacientes, na verdade. É sempre interessante a gente titular de forma lenta e individualizada, sempre lembrando de start slow and go slow, monitorando sempre a resposta clínica e os possíveis efeitos adversos, garantindo assim a segurança e eficácia no tratamento. O segredo, pessoal, aqui é a gente sempre... Os efeitos adversos tem como em todas as medicações, tá? Mas a gente tem que administrar da melhor forma possível para que a gente consiga amenizar esses efeitos colaterais. E não é certeza, tá? Não são todos os pacientes que têm esses efeitos e
como eu disse antes, se a gente começar devagar e titulando devagar, na maioria das vezes a gente consegue driblar esses efeitos colaterais, tá? Bom, pessoal, agora que nós entendemos os componentes do sistema endocannabinoide, vamos ver como o CBD e o THC atuam no organismo, já que eles são os dois principais compostos que nós temos disponíveis para começar um tratamento. O CBD não se liga diretamente aos receptores CB1 e CB2, como o THC faz. Ele tem uma ação moduladora, influenciando vários outros receptores e sistemas. Primeiro, ele atua nos receptores 5-HT1A, que estão ligados à ansiedade e humor. O CBD funciona como um agonista parcial desses receptores, de forma semelhante aos antidepressivos e inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como a sertralina. Isso resulta em redução da ansiedade, melhora do humor e do sono, sendo útil em quadros como transtorno de ansiedade generalizada ou insônia. O segundo ponto importante são os canais TRPV1, relacionados à dor e inflamação. Quando ativados pelo CBD, esses canais promovem um efeito analgésico leve a moderado, sendo muito úteis em fibromialgia, dores crônicas e musculares. O terceiro mecanismo envolve a enzima FA, responsável por degradar a anandamida, como vimos acima. Anteriormente, na verdade. Um endocannabinoide natural do corpo. O CBD inibe a enzima FA, aumentando os níveis de anandamida, o que melhora o humor, ajuda no alívio da dor e promove estabilidade emocional. Por fim, ele modula receptores como GPR55 e ativa o PPARY, com efeitos importantes na neuroproteção, regulação metabólica e ação anti-inflamatória, algo promissor em doenças como Alzheimer, Parkinson e até síndromes metabólicas. Já o THC tem um mecanismo mais direto e potente. Ele se liga diretamente e parcialmente aos receptores CB1 e CB2. Quando ativa o CB1, presente principalmente no cérebro, promove analgesia, redução de náuseas, indução do sono e euforia, que está diretamente ligado ao efeito psicoativo. No CB2, presente nas células do sistema imune, o THC atua reduzindo processos inflamatórios, sendo útil em doenças autoimunes e inflamatórias. Além disso, o THC aumenta a liberação de dopamina, o que pode melhorar o humor, principalmente em pacientes com depressão apática, aquela marcada por falta de energia e motivação. Porém, em doses altas, o THC pode causar efeitos adversos, como ansiedade, taquicardia, paranoia e tontura. Por isso, a titulação deve ser feita com muito cuidado. Ou seja, o THC em doses baixas, ele pode ter um efeito ansiolítico. Porém, se a gente errar essa dose, ele pode ter um efeito ansiogênico, tá? Em resumo, o CBD atua como um modulador e protetor, enquanto o THC age de forma direta, com efeitos terapêuticos importantes, mas que exigem cautela, devido ao potencial psicoativo, tá? Agora, pessoal, quando nós falamos sobre prescrição de fitocannabinoides, a regra é clara. A gente o famoso lema Start Slow and Go Slow. Ou seja, a gente sempre começa com uma dose baixa e a gente aumenta lentamente, porque cada paciente responde de uma forma. Tem gente que com a mesma dose, tem gente que pode se sentir bem ou já pode começar a ter efeitos colaterais, tá? Aí vamos começar falando pelo CBD, que ele tem um excelente perfil de segurança. Aqui eu trouxe algumas doses para exemplificar, mas assim, a dose ela é muito individual para cada paciente. Por isso que nós sempre começamos com uma dose baixa e a gente vai titulando e observando como o paciente tolera, tá? Para o CBD, a gente chama como dose baixa uma dose em torno de 0,4 até 19 mg por dia. Uma dose intermediária de 20 a 99 mg por dia. E acima de 100 já consideramos uma dose alta. Podendo chegar, tem pacientes que chegam até 800 mg ou mais em casos específicos, tá? Como epilepsia refratária, paciente com TEA. E o ideal é sempre a gente começar, tá, com uma dose baixa, e eu gosto de pegar essa dose e sempre dividir ela em 3 vezes ao longo do dia. Sempre após as refeições, tá? Por conta de ter uma absorção melhor do óleo. E a gente consegue também amenizar os efeitos colaterais dos óleos, porque nós pegamos essa dose diária e quando a gente divide ela 3 vezes ao dia, a gente coloca uma dosezinha menor a cada 8 horas, tá?
Depois que a gente iniciou o tratamento, a gente pode aumentar de 5 a 10 miligramas por semana, até atingir a dose terapêutica adequada. Em muitos casos, a gente usa óleos full spectrum, pois eles têm ações mais amplas devido ao efeito entourage, melhorando a eficácia mesmo em doses menores, tá? Em contrapartida, a gente tem o THC. E ele exige uma titulação mais lenta e cuidadosa, tá? Porque ele tem um efeito psicoativo. As microdoses, que são muito usadas quando tem dor crônica e ansiedade, quando a gente está ali no início do tratamento e na ansiedade, porque a gente tem medo de causar, na verdade, mais ansiedade, ao invés de tirar essa ansiedade do paciente, a gente começa com as microdoses, que variam de 0,1 a 0,4 miligramas, tá? Uma dose baixa é em torno de 0,5 a 1,5 miligramas e uma dose intermediária em torno de 5 a 20 miligramas. E acima de 21 miligramas já é considerado uma dose alta, tá? E sempre que possível a gente associa o CBD ao THC, pois o CBD ele ajuda a modular os efeitos adversos psicoativos do THC, como a ansiedade, a paranoia, proporcionando um tratamento mais seguro e equilibrado. Eu nunca recomendo, tá, a gente prescrever um óleo de THC 100%, né, que ele não seja na relação 1:1, tá? Ele pode ter mais THC, mas nunca só THC, porque o paciente ele fica muito suscetível a ter muitos efeitos colaterais e a resposta normalmente ela não é muito boa. Então, resumindo, a titulação ela tem que ser um processo gradual e individualizado, com ajustes baseados na resposta do paciente, reforçando o conceito de personalização na medicina e do canabinoide. Por quê? Eu vejo que assim, quando as pessoas tentam prescrever o cannabis medicinal, elas tentam pegar igual uma dipirona, pegam uma dose e tenta dar para todo o paciente. Só que, como eu falei, cada paciente ele responde de uma forma. Então, o ideal é a gente sempre estar ali junto com o nosso paciente, começa com a dose, depois de uma semana, 14 dias, uma nova consulta, pelo menos um parecer para ver como ele ficou, porque a gente já pode aumentar essa dose, tá bom? E sempre lembrar do start slow and go slow. Sempre vamos começar com uma dose tranquila, vamos aumentando, a gente vai entendendo as necessidades do paciente, tá? Como ele está referindo, como ele fica após a dose da manhã, como ele fica após a dose da noite, tá bom? Sempre pensando no nosso paciente, tá? Bom, pessoal, agora aqui nesse slide eu trouxe para vocês algumas patologias tratadas com os óleos derivados da cannabis, mas assim, eu não quero que vocês se atenham à patologia e o óleo que é indicado. O que eu quero que vocês percebam é que assim, muitas patologias elas respondem ao CBD e ao THC simultaneamente. Tem doenças que respondem melhor só ao CBD, os óleos full spectrum no caso, né? Então, quando a gente fala assim sobre prescrição de cannabis medicinal, muitos querem uma receita pronta, né? Tipo, igual a gente usa para medicina convencional, para dor, toma isso, para ansiedade, toma aquilo, mas a realidade é que não funciona muito bem assim, tá? Como vocês podem ver, tem doenças que respondem muito bem aos dois tipos de óleo, tá? A escolha do óleo ela não depende só do nome da doença, sim, e sim de como ela se manifesta no corpo do nosso paciente, tá? Ou seja, o mecanismo fisiopatológico envolvido. O primeiro passo, então, que eu acho que é para a gente poder ser um bom prescritor, é a gente primeiro entender a base do problema. Se é uma dor neuropática central, que exige atuação direta no sistema nervoso, ou se é uma pessoa com inflamação crônica, se é um paciente que tem sintomas emocionais intensos, e depois disso a gente relaciona esses mecanismos com os receptores. Por exemplo, se a doença envolve CB1, geralmente a gente precisa usar THC, pois ele atua diretamente nesse receptor, trazendo potência analgésica e podendo ajudar a induzir o sono. Se o foco está em CB2, presente no sistema imune, ambos, o THC ou o CBD, podem ajudar a modular essa inflamação, mas o CBD sempre será a opção mais segura, tá? Outros receptores, como o 5-HT1A, o TRPV1 e o PPARY, são regulados principalmente pelo CBD, trazendo benefícios na ansiedade, na dor crônica, na neuroproteção. Ou seja, então a partir daqui, dessa conversa, a gente pode já ter uma noção de
para que tipo de paciente a gente quer prescrever CBD full spectrum, para paciente que a gente quer prescrever o óleo 1 para 1. E em muitos casos, tá? A gente pode associar os dois óleos. A gente pode entrar com um CBD full spectrum e um óleo integral junto com 50% de THC, porque aqui a gente tem que sempre adequar a nossa prescrição aos sintomas do nosso paciente, tá? Porque a gente sempre quer o melhor para ele. Então, assim, nunca se prendam só a essa patologia é esse óleo. Não, porque, por exemplo, uma pessoa com ansiedade, às vezes você entrar com um óleozinho integral 1 para 1 à noite, dose baixinha, só bem baixa mesmo, tá? Só pra gente poder, por exemplo, ajudar a dar uma induzida nesse sono, por que não? E a gente, sempre que a gente administrar, tá, uma dose ou um novo óleo, a gente não pode perder o contato com esse paciente, tá? Tentar sempre reavaliar ele de 7 a 14 dias, falar que se ele tiver algum efeito colateral mais intenso, a gente pode conversar, a gente pode ter uma consulta de urgência, sabe? Pra gente nunca deixar esse paciente desamparado, tá bom? Bom, pessoal, agora aqui eu acho que a gente chega no principal tema, ao meu ver, da aula sobre prescrição de medicamentos baseados na cannabis, que são as principais interações medicamentosas dos canabinoides, tá? Porque é importante que nós conheçamos essas interações para que a gente não prejudique o nosso paciente. E tem casos que nós temos que fazer alteração da dose da medicação, e é importante saber, senão a gente pode estar causando mal para o nosso paciente, tá? Falando agora um pouco sobre os mecanismos de interação, vamos começar falando pelo CBD, tá? Que assim, o CBD ele é metabolizado no fígado, principalmente pelas enzimas CYP3A4 e CYP2C19, que fazem parte da grande família das enzimas CYP450. Essas mesmas enzimas também metabolizam diversos outros medicamentos, como anticoagulantes, anticonvulsionantes e antidepressivos. O que acontece na prática é que o CBD inibe essas enzimas, ou seja, ele competirá com outros medicamentos pela mesma via metabólica. Quando isso ocorre, os níveis plasmáticos dos outros medicamentos podem aumentar significativamente, elevando os riscos de efeitos adversos. Então agora, pessoal, exemplificando, se o paciente usa anticoagulante como varfarina, há risco aumentado de sangramento. Quem usa anticonvulsionantes como clobazam, a sedação pode se tornar mais intensa, exigindo ajuste da dose. Em benzodiazepínicos ou ansiolíticos, a combinação pode causar sedação excessiva e depressão do sistema nervoso central. Já em antidepressivos e antipsicóticos, o risco é potencializar efeitos colaterais, como sonolência, ganho de peso ou sintomas extrapiramidais. Por isso, antes de iniciar o tratamento com CBD, é essencial revisar todas as medicações do paciente, se necessário solicitar exames de monitoramento, como níveis plasmáticos de anticonvulsionantes ou INR para anticoagulantes. A palavra-chave aqui é segurança. Em muitos casos, não é necessário suspender o medicamento, mas sim ajustar a dose e monitorar de perto a evolução clínica, tá? Bom, pessoal, aqui agora eu preparei um slide que eu exemplifico as interações de alto risco com o CBD, tá? Não significa que todos os pacientes vão ter essas interações, mas pacientes que fazem uso dessas medicações, é interessante que nós tenhamos um olhar um pouco mais cuidadoso, tá? Como eu citei anteriormente, o clobazam, o risco é a sedação intensa, sonolência. E assim, aqui a conduta está reduzir dose do clobazam em até 50%, monitoramento rigoroso de sinais de toxicidade. Essa redução não necessariamente tem que ser de 50%, tá? Isso aqui eu deixei para a gente exemplificar que é assim. Quando nós iniciamos o medicamento derivado da cannabis, ele exerce a função similar
a esses medicamentos citados. Então, em vez da gente reduzir a cannabis, nós podemos manter a dose da cannabis que nós iniciamos e o paciente está tomando, e podemos reduzir o clobazam, entendeu? A mesma coisa vale para a varfarina, que vai elevar o INR, podendo causar um futuro sangramento, e a conduta é a gente monitorar esse INR e sempre deixar ele dentro do intervalo que a gente desejar, tá bom? E outro exemplo também é a fenitoína e o ácido valproico, que os riscos são de neurotoxicidade e hepatotoxicidade. E a melhor forma também é monitorar os níveis séricos e a função hepática regularmente, tá? E o que eu quero dizer com isso é assim, não existe uma contraindicação assim absoluta que a gente não possa usar a medicação. Só que o essencial é a gente sempre estar junto com o nosso paciente e monitorando essas interações medicamentosas, os efeitos adversos, a resposta clínica, e assim a gente vai chegar ao sucesso do tratamento do nosso paciente, tá bom? Agora, eu quis fazer 2 slides separados porque nós temos também as interações moderadas com o CBD, que são os benzodiazepínicos, antidepressivos, inibidores seletivos de captação de serotonina e os inibidores de bombas de prótons, tá? No caso dos benzodiazepínicos, o risco é de sedação excessiva, ou seja, a gente começa com uma dose menor de CBD, vamos titulando devagar, start slow and go slow sempre, e a gente monitora a resposta clínica, tá? Agora, no caso dos inibidores seletivos de captação de serotonina, como a sertralina e a fluoxetina, elas podem ter seus níveis séricos elevados, então a gente tem que observar náusea, tremor, piora dessa ansiedade, tá bom? E a mesma coisa sempre, start slow and go slow, e sempre observarmos nossos pacientes de perto, tá? E eu deixei aqui também o inibidor de bomba de prótons, como o omeprazol e o pantoprazol, porque pode ter uma alteração numa resposta terapêutica, tá? Mas eu vou ser sincero, nessa última aqui, de inibidores da bomba de prótons, eu nunca vi particularmente algum paciente que tenha tido uma alteração significativa na função do medicamento, mas fica aqui listado porque cada caso é um caso, né, pessoal? Assim como nós falamos agora do CBD, o THC também apresenta interações medicamentosas importantes, mas por um mecanismo um pouco diferente, tá? O THC ele é metabolizado principalmente pelas enzimas hepáticas CYP2C9 e CYP3A4. Isso significa que qualquer medicamento que utilize essas mesmas vias pode competir com o THC, resultando em aumento de níveis plasmáticos e, consequentemente, maior risco de toxicidade, tá? Clinicamente, as interações mais relevantes acontecem nesses 2 sistemas, o sistema nervoso central e o sistema cardiovascular. Eu vou começar falando um pouco do sistema nervoso central. O THC, diferente do CBD, ele tem um efeito psicoativo. Então, qualquer combinado com medicamentos como benzodiazepínicos, existe um risco de sedação intensa e depressão do sistema nervoso central. Já quando associado a antidepressivos ou antipsicóticos, podem potencializar sintomas como confusão mental, delírio e paranoia. Já o álcool, isso aqui é importante a gente saber, tá? Porque o álcool é um dos maiores potencializadores dos efeitos do THC, devendo ser fortemente evitado durante o uso do tratamento. Assim, você não vai evitar que... É difícil a gente fazer que um paciente que goste de beber às vezes, que a gente tire isso dele, tá? Mas a gente sempre tem que deixar claro para o nosso paciente que se ele já bebia todo final de semana e agora ele iniciou o tratamento e ele continuou bebendo aos finais de semana, que ele pode ter algum efeito colateral com isso, tá? É sempre bom a gente informar o nosso paciente tudo o que pode acontecer com ele, tá? Já na parte do sistema cardiovascular, o THC pode causar hipotensão ortostática e taquicardia reflexa. Em pacientes que usam antihipertensivos, isso pode se somar, levando a quedas perigosas da pressão arterial. Em usuários de beta-bloqueadores, há risco de bradicardia excessiva, exigindo monitoramento rigoroso. E pessoal, esses aqui acontecem mesmo, tá? Eu já tive pacientes que usavam beta-bloqueadores em doses baixas, eu iniciei um óleo
integral para eles, eles entraram nessa bradicardia, tá? E aí a gente teve que fazer todo um manejo terapêutico pra gente. A gente suspendeu o óleo, a gente conversou com o cardio para ver se ele tinha necessidade desse beta-block. E aí a gente descobriu que, na verdade, esse beta-block já poderia ser tirado e a gente voltou o tratamento com óleo e foi um case de sucesso, tá? Além disso, anticoagulantes metabolizados por CYP2C9, como a varfarina, podem ter seus níveis aumentados, também elevando o INR, como falado anteriormente com o CBD. Por isso, a prescrição como THC, do CBD, de todos eles, é sempre start slow and go slow. Só que no THC, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado para a gente evitar essa parte por ele ser um psicoativo, tá? É fundamental a gente monitorar os sinais vitais e eventuais sintomas adversos durante as primeiras semanas de tratamento. E sempre estando ali com o paciente para a gente ir ajustando a dose conforme o necessário, tá? Aqui, pessoal, eu também preparei um slide com as principais interações do THC, tá? Eu coloquei aqui interações críticas para a gente sempre lembrar, principalmente dessas medicações também, tá bom? Para a gente titular com ainda mais cuidado o THC para nossos pacientes. Temos os antidepressivos tricíclicos, né? Que eles podem causar taquicardias e potencializar arritmias. E a gente normalmente tem que evitar THC nesses pacientes. Mas isso não indica que nós não podemos prescrever, tá? Mas a gente sempre prescreve com mais cuidado e com um acompanhamento mais minucioso, tá bom? Outra interação são os opioides, que eles podem ocasionar com efeito sinérgico, analgésico e sedativo. E a gente tem que monitorar a depressão respiratória, mesmo sendo a gente chegar até a depressão respiratória, a gente tem que às vezes estar com uma dose muito elevada, mas a gente nunca pode descartar essa probabilidade, tá bom? E outra medicação também são os antipsicóticos, que eles têm um risco moderado de sedação e sintomas extrapiramidais. E a mesma coisa segue para ele, monitoramento cuidadoso. Porque aqui, assim, na medicina endocannabinoide, sempre se a gente monitorar o paciente, a gente começar devagar, é difícil a gente ter problemas muito graves, tá bom? Muitas vezes esses efeitos colaterais aqui, essas interações têm essas respostas dramáticas, porque normalmente o médico pede para o paciente aumentar a dose sozinha, só que não avisa quando parar, e aí ele passa do índice terapêutico, entendeu? Então a gente tem que sempre deixar claro para o paciente que a gente está acompanhando ele, nós que vamos administrar as doses, e para a gente poder observar tudo isso, que às vezes o paciente sozinho não consegue perceber, tá bom? Então, pessoal, a melhor forma da gente descobrir se um paciente pode ter ou não uma interação medicamentosa é como? Conversando com o paciente. Por isso que quando a gente vai começar um tratamento, a gente sempre tem que chegar pro paciente, escutar ele, perguntar quais medicamentos ele usa, se ele suplementa alguma coisa, perguntar se ele já tem algum diagnóstico de base, se ele faz uso de alguma medicação por conta própria, que às vezes o paciente ele omite pra gente. Ele fala que ele toma só o que os profissionais médicos passaram para ele, mas normalmente às vezes ele não conta para nós o que ele está comprando por conta, o que ele está tomando. Por isso que a gente também tem que perguntar se ele já teve, por exemplo, algum problema no fígado por uso de medicação, se ele já faz acompanhamento de alguma doença, tá? O importante é a gente sempre escutar o nosso paciente, porque se a gente tivesse uma conversa sincera e ele contar tudo pra gente, fica muito fácil a gente prever o que pode ter de efeito colateral, de interação medicamentosa ou não, tá bom? Então, pessoal, aqui eu trouxe nesse slide uma estratégia, não uma estratégia, mas assim, resumindo como a gente deveria tentar monitorar o nosso paciente, tá? A gente, sempre começar com doses baixas, a gente nunca pode esquecer no lema, eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas esse é o principal lema da medicina endocannabinoide, Start slow and go slow.
A gente sempre é tentar avaliar nosso paciente de 5 a 7 dias, pode ser também, às vezes, se não tiver condição, 2 semanas, tá bom? Mas aqui vai uma particularidade minha, eu não gosto de deixar os pacientes titularem a própria dose, tá? Porque dependendo, às vezes, se ele tomar alguma outra medicação, e o paciente, às vezes, ele não tem culpa, ele não conhece, ele não tem o conhecimento para saber todas as interações medicamentosas que o cannabis pode ter. Então, o ideal é sempre ele confiar, tentar que o paciente, a relação médico-paciente ela seja muito boa, tá? E a gente ser transparente, falar para ele observar se ele está com mais sono, se ele sentiu tontura, se ele teve algum quadro de diarreia, e sempre deixe ele confortável em dizer assim: ó, se tiver qualquer sintoma, pode vir falar comigo, a gente agenda uma consulta de urgência, a gente tenta resolver o seu problema, tá bom? E sempre falar, se o paciente, por exemplo, faz uso de varfarina, sempre falar para ele que pode acontecer o alargamento de DNR, por isso que ele tem que acompanhar, ou pacientes que tomam outras medicações que eles podem ter, para eles contarem se eles tiveram alguma confusão mental, os que fazem uso de beta-bloqueador, falar para eles que eles podem ter alguma alteração, alguma bradicardia, tá bom? Mas não tem muito segredo, na verdade é muito simples, é como qualquer outra parte da medicina, só que aqui a gente tem que estar realmente mais próximo do nosso paciente e dar um passo de cada vez com ele, tá? E aqui, pessoal, eu trago o controle laboratorial essencial para alguns pacientes, tá? Porque eu quero deixar isso muito claro, porque é muito importante, tá? Porque, por exemplo, no uso de varfarina ou INR, pode acontecer o alargamento desse INR, tá bom? Por isso que a gente tem que tentar fazer esse exame pelo menos 1 a 2 vezes por semana até estabilizar a dose, tá? Função hepática dos nossos pacientes, para a gente ver como está o perfil do fígado dele, ainda mais se ele tiver algum histórico de hepatopatia, e os níveis séricos, a dosagem dos fármacos que eles tomam, né? Por exemplo, no caso do clobazam e da fenitoína, porque a gente não quer que essas coisas elas se alterem sem a gente perceber, tá bom? Que isso pode trazer grandes malefícios para o nosso paciente, mas a gente avaliando sempre, não tem problema nenhum, tá bom? Porque tá tudo sob controle. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no final da nossa aula. Espero que vocês estejam gostando. E aqui eu só deixei mais um slide informativo para a gente sempre lembrar de registrar em prontuário os medicamentos que o nosso paciente usa, quais são as principais queixas dele. Também deixe registrado se ele já teve algum efeito colateral ou como ele se sentiu com a medicação, que isso pode ser até um marcador para a gente saber o que a gente pode esperar no futuro desse tratamento, tá bom? Se a gente está indo pelo caminho certo, se a dose já pode estar um pouco elevada para cada paciente. E é difícil, às vezes, se o paciente só fala esses dados para a gente não anota, a gente acaba passando despercebido e eles podem nos ajudar muito no tratamento desse paciente, tá bom? Aqui no final da aula eu quero deixar uma take home message para vocês, que é basicamente resumindo o que a gente conversou tudo hoje. A gente sempre tem que lembrar de como funciona o nosso sistema endocannabinoide, os receptores, os nossos endocannabinoides, sobre o THC, o CBD. Em segundo lugar, temos sempre que tentar entender qual é o mecanismo da doença a ser tratado. Não prescreva pelo nome do diagnóstico. Analise a patologia, tá bom? Converse com seu paciente, escute seu paciente. Em terceiro lugar, a segurança, né? Então, nós temos que lembrar das interações medicamentosas, ajustar as doses, avaliar INR, TGO, TGP, nível sérico de medicação, tá bom? Segurança sempre em primeiro lugar do nosso paciente. E o quarto, o que eu falei mais a aula toda, e eu vou terminar a aula dizendo isso. Start slow and go slow sempre, tá bom, pessoal? Esse é o segredo da gente conseguir prescrever
de forma correta, sem causar mal para o nosso paciente, tá bom? Start slow and go slow sempre. Bom, pessoal, aqui nossa aula chega ao fim, espero que vocês tenham gostado, tá? Aqui embaixo eu vou deixar meu contato, meu perfil profissional, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, se quiserem tiver alguma dúvida, tá bom? Fico aberto.